Nesse vídeo eu vou falar sobre integração por partes, né? Essa é uma técnica de integração, então bem importante quando a gente tem produtos de termos dentro da integral, né? E quando aparentemente é muito difícil de resolver, né? Utilizando simplesmente uma substituição de variável, né? Ou alguma outra técnica. Então, quando tem produto, a gente pode pensar em utilizar a integração por partes, tá? Na fonte, então, né, desse método aqui que eu utilizei foi o Anton Bivens e o Davis, né, o livro de cálculo deles. E vamos lá, a integração por partes, na verdade, é uma fórmula, né? Quando a gente olha a fórmula, assim, no primeiro momento, ela parece um pouco sem sentido, um pouco meio aleatória, vamos dizer assim, né? Mas o que importa é o seguinte, né? A fórmula funciona, né? Em geral, assim, ela funciona, dá para aplicar ela em muitos casos, e vai ter vários casos em que ela vai ser muito eficiente, ela vai ser mais eficiente do que outras tentativas, né? Outra tentativa de usar outras técnicas, né? Vamos dizer assim. Então, o que diz, né, o teorema da integração por partes? Diz o seguinte: a integral, né, de u vezes dv, né, aqui pode ser escrito u dv simplesmente, mas eu gosto é, de expressar bem aqui que é uma multiplicação, né, deixar bem claro isso, é igual a u vezes v, né, menos integral de v vezes du. Tá? Então, integral de u dv é igual a uv menos integral de v du. É uma fórmula, né? Uma fórmula que, na verdade, é uma propriedade das integrais, né? Mas que potencialmente bem útil aí para a gente usar como técnica de integração também, tá? Bom, u é uma função, se a gente for chamar de f de x, né, e dv de uma outra função g de x, né? Então a gente vai ter a gente pode considerar um produto de uma integral, né? Na verdade, desculpa, integral de um produto f vezes g, né? E nesse caso, antes de começar a integral, antes de começar, né, a aplicar a fórmula, é importante a gente num cantinho, né, separar. Então, quem é u, né? Então, vou escrever qual é a função u, vou descrever quem é dv, e também já vou anotar quem é du e v. Por quê? Porque eu vou usar na fórmula aqui, né? Eu vou usar v e vou usar du, né? O v eu escrevi integral de g de x dx, né? Ou seja, né, integrando isso aqui, né, o que for que tiver ali no dv. Na verdade aqui, né, só para explicar, então, quando a gente faz a integral, né, indefinida, a gente tem que colocar lá uma expressão mais a constante arbitrária c. Nesse caso aqui, a gente pode considerar c então igual a zero, né, e não colocar esse termo. Na verdade, os livros de cálculo, né, trazem aqui a v, né, como sendo uma antiderivada da função g, essa que é o segundo termo do produto dentro da integral, né? Uma das antiderivadas. Eu prefiro escrever, apesar de eu sei que isso é um abuso de notação, né, de que isso aqui não, não, não vai traduzir exatamente o que é a V, mas a operação que se faz, né, o processo que se faz é de integrar justamente esse termo que tem aqui em dever. A gente pode pensar assim, eu acho que para pensar fica melhor. Só com essa ressalva, né, de que a gente não precisa considerar, não precisa colocar mais C depois, tá? Só isso, né? Só com essa ressalva. Bom, vamos ver um exemplo então de aplicação dessa fórmula, né? Para ver, porque a gente olhando a expressão parece muito difícil de aplicar, mas a gente vai ver que exige um pouco de prática para naturalizar isso, mas a ideia não é difícil, tá? Olha só, integral de x vezes cosseno de x. Bom, primeiro vamos pensar, né? Olha, é difícil de resolver isso aqui por uma substituição de variável, né? E também não é uma integral da tabela. Talvez algumas tabelas mais completas tenham, mas eu acho que também nem é interessante, porque é interessante também a gente conseguir resolver, né? Conseguir deduzir algumas fórmulas, né? Ter uma tabela básica e resolver, conseguir chegar em qualquer outra fórmula, né? Utilizando as técnicas. Então, essa aí uma integral, né? Que é difícil da gente resolver ela diretamente. Mas tem um produto de dois termos dentro da integral, né? Então, isso é um indício, vamos dizer assim, uma pista de que a integração por partes pode ser uma técnica eficaz para resolver essa integral, tá? E é o que a gente vai usar então, né? Vamos aplicar a integração por partes nessa integral aqui, né? Simplesmente porque é um produto, né, de dois termos aí, né? Um produto de dois termos dentro da integral, tá? Bom, vou chamar então de u, né? Vou seguir a forma. Então vou chamar
de u a minha função x. E vou chamar de dv cosseno de x dx, né? Lembrando que é dv, né? Então é um diferencial. Então também tem que ter o diferencial está incluído também nesse segundo termo aqui, tá? Então u é x, dv é cosseno de x dx. E aí já vou calcular também quem é v e quem é du, porque a gente vai usar isso aqui na fórmula. A gente vai usar, né, aqui tem v, né, aqui também tem v, ó, e aqui tem du. Então, como a gente vai usar isso, é mais fácil a gente calcular no cantinho aqui quem são esses termos aí. Bom, o v basta eu integrar dv. Então vai ser seno de x. E eu não preciso colocar mais c aqui, né? Deixo seno de x mesmo. Du vai ser simplesmente eu integrar, derivar, né, a expressão de u, né? Então u é x, então derivada de x é 1. Né? E aí eu só tenho que, como é du, como é diferencial, então também lembrar que eu vou ter que colocar dx só para indicar que é em relação a x, mas na verdade é 1 vezes dx. Bom, tenho tudo que eu preciso para aplicar a fórmula, né? Então aí é só aplicar a fórmula. U é x, né? O v é seno de x, menos integral de v, que é seno de x, né? Du, que é dx, né? Pronto. Essa integral aqui já ficou mais fácil, né? Esse primeiro termo, x vezes seno de x, está resolvido. E o segundo termo aqui é uma integral, a integral de seno de x, que é a da tabela, que é menos cosseno de x. Né? Por que aqui ficou mais? Porque já tem um menos da conta aqui, né? Tem um menos que é da conta, da fórmula, na verdade, de integração por partes, e tem outro menos aqui que vem da integral do seno, né? Quando a gente resolve surge um menos. Então, menos vezes menos dá mais, né? Cosseno de x. E aí sim, no final, né? Aí no final da conta a gente coloca a constante arbitrária, porque a gente já resolveu toda a integral. Né? Depois que resolveu toda a integral, né? Aí sim a gente coloca lá, depois que todas as integrais foram resolvidas, né? A gente coloca lá a constante arbitrária, né? Porque a integral original é uma integral indefinida, né? Então justamente tem o mais c, né? Para indicar que o c pode ser qualquer número, então é mais um número, né, qualquer. Na verdade são várias funções, né? Só lembrando, né, que a integral é um conjunto de várias funções. Então esse c pode ser 1, pode ser 2, pode ser π, pode ser qualquer número, tá? Então é isso. Então basicamente foi aplicado aqui a fórmula de integração por partes. Vamos ver mais exemplos aí, né? Então exemplo 2. Então vou considerar aqui o u, né, como sendo x, e o dv como sendo e na x dx, né? Lembrando que eu tenho que pegar o diferencial também, é dv, né? Então, dx também tem que estar incluído aqui. Bom, então eu considerei u, né, como x, dv como e na x dx, tá? E aí já vou calcular quem é v e quem é du também. O v basta eu integrar, né, e na x dx, a integral disso é e na x, tá? Não preciso colocar aqui mais c, né? Aqui, enquanto eu estou resolvendo aqui esse dv e v, não precisa, tá? Só lá no final da conta, depois que a gente resolver tudo, a gente acrescenta a constante arbitrária c. Né? E o du também que tem na fórmula, né? Então du é a gente derivar essa expressão aqui. Como aqui é x, então a gente vai derivar x, né? Então vai dar 1. Então na verdade vai ser 1 vezes dx. Então du vai ser igual a dx, tá? E aí temos aqui tudo que a gente precisa para aplicar a fórmula da integração por partes. Né? Primeiro é o produto u vezes v, né? Então a gente vai lá, u que é x e v que é e na x. Então eu vou ter esse primeiro termo aqui, x e na x, que já que fica resolvido já, né? Não tem nenhuma integral aqui. Menos integral de v e o v é na x, né? Du, e du é dx. Então tá construída a nossa integral aqui. Integral de e na x é o próprio e na x, né? Então, o resultado disso aqui vai ser x vezes e na x, menos e na x, né, que é o resultado dessa integral, mais, aí como já é o final da conta, como todas as integrais já foram resolvidas, né, mais c, né, mais constante arbitrária c. Bom, vamos agora analisar esse exemplo 3 aqui, né? Então, é a integral de cosseno de x vezes e na x, tá? Então a ideia aqui, né, vai ser utilizar a integração por partes, por quê? Porque temos um produto de dois termos. Né? Então eu vou né, chamar cosseno de x de u e e na x dx de dv. Né? Então a gente vai
esse termo vai ser isso, né? O U vai ser cosseno de x e o dv vai ser e na x dx, tá? Com isso, né? Então, o cosseno dv e na x dx, portanto, o v vai ser e na x, né? Basta integrar dv aqui. E o du vai ser menos seno de x dx, basta derivar, né, a expressão u e acrescentar o diferencial dx. Tá? Bom, aplicando a fórmula, então, a gente vai então agora seguir essa fórmula. Né? Então, u vezes v, né, ou seja, cosseno de x vezes e na x, menos integral de v du, ou seja, v é e na x, né, e o du é menos seno de x dx. Como aqui tem menos e aqui fora também tem menos, né, fora da integral, então o produto disso vai ficar mais, tá? E aí nós vamos ter a integral de seno de x vezes e na x. Bom, isso é muito comum, eu vou comentar depois, né, nas funções, nos produtos de funções trigonométricas por funções exponenciais acontecer isso. Então a gente começa a desenvolver, né, a integração por partes e surge uma outra integral, né, que não é óbvia, não é nem da tabela, nem dá para a gente resolver diretamente. Mas essa outra integral, por outro lado, é um produto, né? Um produto de dois termos. O que está dentro do integrando é um produto de dois termos. Isso quer dizer que a gente pode, de novo, aplicar a integração por partes, né? E vamos aplicar e vamos ver se isso nos ajuda ou não. E vamos lá de novo, então. Então agora, né? Vamos deletar, esquece esse U e esse V aqui. Vamos considerar, então, vamos considerar outro U e outro V, tá? Porque agora o objetivo é resolver esse termo aqui. Esse aqui já está resolvido, ele vai só continuar sendo, né? Cosseno de x vezes e na x, tá? Mas vamos resolver a integral, então, ali, né? Seno de x vezes e na x. Vou chamar de u o seno de x, tá? Como está aqui, ó. Né? Então, o seno de x vai ser o nosso u. E o nosso dv, né, vai ser e na x dx, tá? Bom, então vai ser... Aí, por consequência, então, o nosso v vai ser e na x, né? Integrando dv. E o nosso du vai ser cosseno de x, né? Porque é a derivada do seno vezes o diferencial dx. Aí, aplicando a fórmula, nós vamos ter o quê? Né? Aplicando a fórmula a partir daqui, tá? Por quê? Porque esse termo ele já estava aqui, ele já tinha sido resolvido, né? Então, a fórmula começa a ser desenvolvida a partir daqui, ó, tá? Então, aqui vai ser u, né, que é seno de x, vezes v, que é e na x, menos integral de v, que é e na x, né, vezes cosseno de x dx, né, que é o nosso du, né, o nosso novo, né, du, que é um novo u, novo v, né, porque agora nós estamos aplicando para essa integral aqui, só para lembrar, tá? E aí resolvi isso aqui. Bom, de novo, né, geramos um termo aqui que é um produto, na verdade, de dois termos, ainda envolvendo exponencial e envolvendo cosseno de x, né? De novo, isso aconteceu. Mas vamos lá, vamos pensar agora em tudo isso, tá? Deixa eu dar uma simplificada aqui. Então, nós partimos disso, né? E chegamos nisso aqui, tá? Eu vou escrever isso numa nova tela aqui, né? Vamos escrever isso numa nova tela. Então, assim, tá. Partimos, né? Disso chegamos naquilo. Eu vou só desenvolver um pouquinho mais esse último termo aqui, né? Porque olha só para deixar uma coisa mais evidente, tá? Então, nós partimos disso, tá? E chegamos, né? Vou só trocar de lugar aqui, né? Agora eu vou explicar por quê. Aqui tem o e na x, né? E aqui cosseno de x. Eu vou só inverter eles, né? Vai ser cosseno de x vezes e na x, tá? É a mesma coisa, né? Porque a multiplicação é comutativa, então e na x vezes cosseno é a mesma coisa que cosseno vezes e na x. Então, partimos disto, chegamos nisto, tá? Tá bem? Bom, agora sim, eu vou escrever só esses dois extremos aqui da conta, tá? Então é a mesma coisa que está aqui, tá? Ó, partimos dessa integral e chegamos nesta expressão aqui, que ainda envolve uma integral, tá? Bom, agora é para pensar, né? Isso nos ajudou ou não, né? Aparentemente, né, parece que não nos ajudou muito, porque a gente chegou numa outra integral que ainda é complexa, né? Não é uma integral da tabela, não é uma integral que dá para resolver direto. Mas, olha só que interessante,
né? Depois de aplicar duas vezes a integração por partes, né, eu tenho que a integral de cosseno de x vezes e na x dx é igual a uma expressão que a gente pode considerar como parte de uma resposta já, né, que pode ser uma resposta de uma integral, menos a mesma integral, cosseno de x e na x dx, né? Ó, é a mesma expressão que está dentro da integral, ó, cosseno de x vezes e na x dx. Então, a gente pode fazer algumas contas aqui, né, para isolar, vamos dizer assim, só essa integral e aí obter uma resposta para ela, né? Olhar para ela como se fosse uma variável, né? Vamos chamar, sei lá, de t, né, por exemplo, né? Quando eu tenho t igual a uma expressão menos t, eu posso juntar os t's, né, vamos dizer assim, do mesmo lado da igualdade, né, como a gente dizia na escola, né? Por exemplo, passar tudo para o lado esquerdo, a gente pode fazer isso, né? Se eu fizer isso, olha só como é que vai ficar. Vai ficar duas vezes a integral de cosseno de x e na x dx, né? Se essa integral, né, for para cá, né? Então vai somar com essa. Duas vezes a integral de cosseno de x e na x. E aí vai ficar desse lado que já estava ali, né? Isso aqui. Né? Cosseno de x vezes e na x mais seno de x vezes e na x. Tá. Bom, a partir daí a gente pode, né? Esse 2 que está multiplicando pode passar, né, dividindo, né, daqui para cá, na verdade, ó, daqui para cá só o que foi feito foi colocar o e na x em evidência, né, então aqui a gente coloca o e na x em evidência, né, porque tem e na x, então pode ser cosseno de x mais seno de x, né, e depois desse passo sim, né, a gente pode colocar o 2 que está multiplicando, né, dividindo aqui. E pronto, aqui eu posso dizer que é o final da minha conta. Por quê? Porque eu já tenho a integral isolada, né? Então eu já tenho a integral isolada. Então eu consigo chegar numa resposta, na verdade, né, para essa integral. Só que por um processo que nos exemplos anteriores isso não tinha acontecido. Isso pode acontecer em alguns casos, principalmente quando a gente está tratando do produto, né, de termos que envolvem aí, funções trigonométricas e exponenciais. É muito comum acontecer isso, né? Então é importante aqui ter uma atenção, principalmente nesse passo aqui, né, de observar que esta expressão é a mesma essa expressão aqui, portanto a gente pode passar, né, né, para o lado esquerdo, né, e dizer que é duas vezes essa integral, porque aí aqui a gente elimina, a gente só fica com termos que não são, que a gente não precisa mais integrar, né, isso nos abre aí uma possibilidade da gente isolar o que é integral do que não é e aí obter a resposta, tá? Então isso pode acontecer algumas vezes, principalmente quando a gente tem produtos de funções trigonométricas com exponenciais, tá? Não só nesses casos, né? Pode haver outros casos, mas principalmente nesses casos, tá? Bom, integral de x vezes arco tangente de x. Vamos pensar nessa aqui, né? Como é que a gente pode resolver? Eu posso chamar, por exemplo, nessa aqui, né? De propósito aqui eu vou fazer diferente um pouco. Eu vou pegar a u, né? Como sendo arco tangente de x. Por quê? Vou explicar por que eu vou pegar a u para ser arco tangente de x. Porque se eu for pegar a polinomial, né, que é a x no caso aqui, né, x é função polinomial aqui. Se eu pegasse a x para ser a função polinomial, desculpa, x para ser a função u, eu ia derivar e ia dar dx depois aqui, né? Então aqui ia ser x e aqui ia ser dx, ok. Mas arco tangente, né, se a gente vai usar para ser dv, né, arco tangente dx, se a gente for integrar, o que vai dar isso, né? Bom, eu vou deixar, né, para vocês, né, fazerem esse exercício, mas vai ser uma coisa muito mais complicada depois de integrar, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar para ser u a função arco tangente de x e vou pegar para ser dv o que sobra, né? O que sobra aí? X e dx, x vezes dx, tá? Então, de novo, né? Vou pegar o u para ser arco tangente de x, apesar de não estar na ordem ali, né? Não precisa ser. Então, esse exemplo é de propósito para mostrar que u e v, né, não precisam estar na ordem que a integral vem para ser resolvida, né? Eu posso escolher qualquer termo ali para ser u, desde que isso
seja conveniente, né? E a gente, ao exercitar, né, fazer vários exercícios, a gente vai vendo o que é mais conveniente, o que não é, mas a gente não tem obrigação de seguir a ordem que foi dada na integral. Então, eu vou pegar o u para ser arcotangente de x, tá? E vou pegar, então, dv, né, para ser o que sobra nesse produto, que é x dx, tá? Bom, feito isso, né? Então, vamos lá, vamos calcular v. Para calcular v, eu tenho que integrar dv, né? dv é x dx, então, integrando, vai ter x ao quadrado sobre 2, né? E vou calcular du. Para calcular du, eu tenho que derivar arcotangente. E essa é da tabela. Também isso facilita, né? Então, derivada de arcotangente está na tabela, é 1 sobre 1 mais x ao quadrado, né? E acrescento o diferencial dx porque eu estou calculando du, né? Não a derivada simplesmente de u, mas du. Então, du é a derivada vezes dx, tá? Bom, agora vamos aplicar a fórmula, né? Então, vai ser u é arcotangente x vezes o v, que é x ao quadrado sobre 2, menos integral de v, né? V é x ao quadrado sobre 2, vezes du. Du é 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx, tá? Bom, agora vamos desenvolver isso aqui e vamos ver se a gente chega, né, em alguma expressão aí, né, que faça sentido. Bom, esse termo aqui, né, eu só, né, organizei mais, aí, vamos dizer, né, botei um meio, né, uma constante para frente aqui, vezes x, polinomial, né, x ao quadrado vezes arcotangente x, tá. Mas ele está resolvido, né, ele não tem mais integral. Aqui tem um meio, né, multiplicando x ao quadrado, então eu tirei ele para fora da integral. E aqui ficou x ao quadrado, né, sobre 1 mais x ao quadrado dx, tá. Então, bom, mas isso aqui já é mais... já dá para a gente pensar em como resolver, pelo menos. Né? Já não é mais um produto, né? Uma coisa complexa, como x vezes arcotangente de x, que isso realmente era complexo. Aí, para isso, a gente usou, então, aqui nesse exemplo, a fórmula de integração por partes. Tá? Agora, como que dá para resolver essa integral aqui? Bom, tem mais de uma maneira, tá, pessoal? Então, eu vou até deixar como exercício outras formas de resolver essa integral, né, outras maneiras de pensar. Vou mostrar como eu resolvi, né? Como eu resolvi? Eu fiz o seguinte, eu observei que se, se eu dar um jeito de deixar lá embaixo, né, desculpa, lá em cima, né, no numerador, né, lá em cima, deixar só um, né, e separar isso em vários termos, né, 1 sobre 1 mais x ao quadrado é uma integral que é da tabela, né? É uma integral da tabela. Na verdade, a integral disso é arcotangente, né? Basta a gente ver até aqui aqui na nossa escolha de u e du, né? Bom, se a derivada de arcotangente é 1 sobre 1 mais x ao quadrado, então o contrário, né? A integral de 1 sobre 1 mais x ao quadrado vai dar arcotangente. Então, se de alguma maneira eu puder gerar um 1 aqui, seria interessante. Como que eu pensei? Eu vou somar 1 aqui, né? Mas, claro, para somar 1 eu tenho que tirar 1. Então, se eu fizer isso, tudo bem, né? Porque eu estou somando zero. Somar zero não vai influenciar no resultado, mas vai ajudar a formar uma integral que faça mais sentido aqui para a gente fazer as contas. Então, eu basicamente daqui para cá, ó, dessa igualdade para essa, o que foi feito foi somar e tirar um do termo do numerador lá dentro da integral, tá? Bom, aí eu vou separar então essa integral em duas partes, tá? Vou separar em duas partes, aí conta com frações, tá, pessoal? Como o denominador vai seguir o mesmo, né? Então, eu vou separar aqui, ó, 1 mais x ao quadrado, tá? De um lado, e menos, né, integral, esse menos aqui, 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx, tá? Então, separei em duas integrais, tá? Simplesmente aqui utilizando, né, a soma aí de frações com o mesmo denominador, tá? Então, como mantém o denominador aqui, né, e separa, então, as partes de cima, né, 1 mais x ao quadrado e 1. Por que que eu fiz isso? Porque essa integral aqui é da tabela, né, é arcotangente, a gente pode resolvê-la direto, e essa integral aqui, olha só que interessante, vai ser 1 mais x ao quadrado sobre 1 mais x ao quadrado, dá para cortar, né, e aí vai ficar uma integral bem simples, né. Vou colocar em outra tela aqui, que não deu para fazer tudo aqui, ó, mas aqui eu separei, né,
daqui para cá, o que eu fiz? Isso aqui foi só para reescrever, então a última expressão da tela anterior, né, para a gente não esquecer. E aí eu vou cortar, então, esse termo com esse, vai ficar dx aqui, integral de dx. Mas, né, por que aqui? Porque aqui eu fiz menos 1 meio vezes esta integral, tá? E menos vezes menos, tá? Vai dar mais, certo? Menos vezes menos vai dar mais. E 1 meio vezes o 1, que está aqui, né, multiplicando a integral, não aparece, mas que é 1, vai ficar 1 meio. Vezes a integral de, e aí eu repito a integral, 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Bom, agora está bem simples, né? Porque a integral de dx, né, é x mesmo, né? Esse sobre 2 aqui vem daqui, né? Porque está multiplicado por 1 meio. E a integral, né, de 1 sobre 1 mais x ao quadrado é arctangente x, né? E esse 2 que tem aqui, né, sobre 2 vem desse 1 meio que está multiplicando aqui a integral, né? E aí no final, como resolvi todas as integrais, vou adicionar então, né, mais c mais a constante arbitrária, né? Então aqui são alguns exemplos, né? Basicamente a integração por partes ela pode ser um recurso interessante quando a gente tem produto, multiplicação de dois termos dentro da integral, né? Bom, tem uma regra que não é geral, não dá para a gente, né, dizer que fazendo sempre assim, né, vai se conseguir se chegar numa expressão de resultado aí, né, que elimine todas as integrais que vão surgir ao longo do caminho, né, até porque essa parte de técnicas de integração, né, do cálculo, ela envolve, como eu falei, né, muita criatividade. Então, às vezes, a gente tenta por uma técnica e não dá certo, a gente tenta por outra e consegue fazer, né? Então, não existe um esquema geral, vamos dizer assim, né? Então, esse esquema aqui ele não é geral, tá? Mas ele pode ser tomado pelo menos como, assim, grande parte dos casos isso acaba funcionando, tá? Que a gente tem uma palavra que se chama LIATE, né? Os livros de cálculo, alguns até apresentam esse esquema, assim, né? Para a gente definir quem é U e quem é V, né? Então a gente pode pensar para ser o V, né? Vamos dizer assim, V, desculpe, quem é U e quem é DV, né? No início a gente tem que escolher quem é U e quem é DV. Para escolher o U, né, a gente pode ir na esquerda aqui dessa palavra, liat, né? O que é liat? Né? Então, o L é de logarítmicas, né, as funções logarítmicas. O I é de inversas trigonométricas, como arco tangente, por exemplo, como arco seno, né, arco cosseno. O A é de algébricas, né, então x ao quadrado, x ao cubo, né, polinômios e tal. T de trigonométricas e o E de exponenciais. Então, normalmente, né, a gente pega para ser o U, né? Por exemplo, se tiver uma trigonométrica e uma exponencial, a gente segue essa ordem aqui, né? Tenta pegar a trigonométrica para U, né? Na maioria dos casos isso vai funcionar. Se tiver uma algébrica e uma trigonométrica, pega para ser U algébrica, né? Se tiver uma algébrica e uma exponencial, pega o algébrica para ser U, né? Então esse é um esquema que funciona em grande parte dos casos, mas ele não é geral. Então pode ter casos em que isso não vá se concretizar, né? Se tiver logaritmo vezes uma trigonométrica, então eu pego para ser U a logarítmica, né? Tenta fazer por esse caminho. Pode ser que não dê certo, mas na grande maioria dos casos funciona. Tá? Então só para ilustrar aqui, né? Olha só. Aqui, por exemplo, nos próprios exemplos que a gente fez aqui, né? Que a gente resolveu, tá? Só aqui está invertido, tá? O exemplo 2, não, o exemplo 3 aqui está invertido, né? Mas não tem problema aqui, porque a escolha de U e V, como eu falei, não depende da ordem como a integral se apresenta, né? Então, olha só, x vezes cosseno de x. Então, a x seria uma algébrica, né? Uma função algébrica, e cosseno seria uma trigonométrica. E a escolha do U foi pelo x, né? Que está antes aqui, né? Da trigonométrica. X vezes e na x. A escolha do U foi pelo x, que é uma função algébrica que está antes da exponencial aqui. E na x vezes cosseno de x. Aqui está invertido, né? Até a que foi apresentada no exemplo aqui, mas não tem problema. A gente escolheu para ser U cosseno de x. E está de acordo, por quê? Porque o cosseno é uma trigonométrica, né? E o e na x é uma exponencial. Então a U é a trigonométrica. Apesar de aqui ela ser apresentada, né? Então isso é importante também de saber. A forma como ela se apresenta na integral não importa. O que importa é quem tu vai escolher para ser U, né? Se eu escolhi
a U para ser o cosseno, então dV vai automaticamente ser o que resta ali, que está na expressão. Claro que na hora de fazer também não tem problema se a gente, até para pensar, né, se a gente inverter, né? Ah, E na x vezes cosseno é a mesma coisa que cosseno vezes E na x. Se isso me ajudar a pensar melhor, não tem problema em inverter aqui. Tá? Aqui, de novo, né, uma algébrica vezes uma exponencial, né? Ah, não, esse ainda não foi. Aqui é uma algébrica vezes uma exponencial. Então, uma algébrica, o A está antes do E aqui, né, no Liat. Então, segue também, isso aqui também está de acordo. E aqui, uma algébrica, e aqui um caso interessante, olha só. Aqui a gente tem uma algébrica, tá? E a gente tem um arco tangente x. E o Liat nos diz o seguinte, que as inversas trigonométricas, que é o caso da arco tangente, né, que é a função inversa da tangente, a arco tangente é inversa, né, seria essa aqui, ó. E aqui no Liat ele está antes do A, que é algébrico. Então essa aqui a gente vai escolher para ser U, né, arco tangente de x. Né? Na maioria dos casos, como eu falei, isso funciona, né? Não é sempre que vai funcionar, às vezes a gente pode complicar mais a vida, né? Se a gente fizer algumas determinados tipos de escolha, mas em grande parte dos casos, e esses mais simples que estamos estudando aqui nos exemplos e nos exercícios, isso pode ajudar bastante. Tá bem? Era isso. Até a próxima.